Você já parou para pensar se o livro mais vendido e traduzido de toda a história da humanidade é realmente confiável? Eu estou falando da Bíblia. Muitas pessoas, talvez até você, já se fizeram essa pergunta: será que eu posso realmente confiar no que está escrito na Bíblia? Será que ela não foi adulterada ao longo dos séculos? Como podemos saber se as histórias que lemos hoje são as mesmas que foram escritas há milhares de anos? Essas são perguntas extremamente importantes. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu vou te mostrar algo surpreendente. Vou te dar as chaves que revelam por que a Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, mas um documento com uma base histórica e textual mais sólida do que qualquer outra obra da antiguidade. O que vamos descobrir juntos hoje pode mudar completamente a sua perspectiva. Olá, seja muito bem-vindo ao canal A Chave Revelada. Hoje, nós vamos mergulhar em um dos tópicos mais fascinantes e controversos que existem: a confiabilidade da Bíblia. Em um mundo cheio de ceticismo e questionamentos, é natural que a gente se pergunte sobre a veracidade das coisas, principalmente de um livro que alega ser a palavra de Deus. E a verdade é que, se a Bíblia não for confiável, toda a fé cristã desmorona. Mas, e se ela for? E se existirem evidências concretas, palpáveis, que sustentam sua autenticidade? Vamos começar com uma ciência fundamental para essa investigação: a bibliologia. O que é isso? De forma simples, a bibliologia é o estudo da Bíblia como um livro. Ela não se preocupa, a princípio, com a teologia ou com a doutrina, mas sim com a sua origem, sua história, sua transmissão e sua preservação ao longo do tempo. É um campo de estudo que usa ferramentas da história, da arqueologia e da crítica textual para analisar as escrituras de forma objetiva. Pense na bibliologia como um detetive que investiga a cena do crime de um texto antigo, procurando por pistas que comprovem sua autenticidade. Uma das principais perguntas que os céticos levantam é: como podemos saber se os textos que temos hoje não foram alterados, copiados com erros ou até mesmo inventados séculos depois dos eventos? Essa é uma dúvida justa. E a resposta para ela está na impressionante quantidade e qualidade dos manuscritos bíblicos que sobreviveram ao tempo. Para você ter uma ideia, vamos comparar a Bíblia, especificamente o Novo Testamento, com outras obras clássicas da antiguidade que ninguém duvida que existiram. Vamos pegar, por exemplo, a Ilíada de Homero, uma das obras mais importantes da literatura grega. A cópia mais antiga que temos da Ilíada foi feita cerca de 500 anos depois que Homero a escreveu. E quantas cópias de manuscritos nós temos? Pouco mais de 1900. Agora, vamos olhar para o Novo Testamento. O intervalo de tempo entre a escrita original dos apóstolos e as cópias mais antigas que possuímos é de apenas algumas décadas, em alguns casos. E o número de manuscritos? É aqui que a coisa fica impressionante. Nós temos mais de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento. Se somarmos os manuscritos em outras línguas antigas, como latim, siríaco e copta, esse número salta para mais de 24.000 cópias. Nenhum outro documento da antiguidade chega nem perto disso. A quantidade de material que temos para estudar o Novo Testamento é gigantesca. Isso permite que os estudiosos comparem as cópias, identifiquem pequenas variações de copistas, como um erro de ortografia ou a troca de uma palavra, e reconstruam o texto original com um grau de precisão altíssimo, estimado em mais de 99,5%. As variações que existem são mínimas e nenhuma delas afeta qualquer doutrina fundamental da fé cristã. É como ter 24.000 cópias de uma mesma carta.
Se uma delas tiver um borrão ou uma palavra riscada, você pode facilmente olhar para as outras 23.999 para saber o que estava escrito originalmente. Com a Bíblia, temos essa segurança. Mas a evidência não para por aí. Uma das descobertas arqueológicas mais espetaculares do século XX foi a dos manuscritos do Mar Morto, encontrados em cavernas perto de Qumran. Em 1947, esses manuscritos eram uma biblioteca de uma comunidade judaica que viveu na época de Jesus. E o que eles continham? Cópias de quase todos os livros do Antigo Testamento, datadas de até 250 anos antes de Cristo. Antes dessa descoberta, os manuscritos mais antigos que tínhamos do Antigo Testamento em hebraico eram da Idade Média, cerca de 900 anos depois de Cristo. Os céticos diziam: vejam, há um abismo de mais de 1000 anos. Com certeza, o texto foi modificado nesse período. E então, os manuscritos do Mar Morto foram encontrados. Eles eram 1000 anos mais antigos do que qualquer coisa que tínhamos. E quando os estudiosos os compararam com os textos medievais, o que eles encontraram? Os textos eram praticamente idênticos. Um exemplo famoso é o rolo completo do profeta Isaías. Ao comparar o rolo de Isaías de Qumran com o texto que temos em nossas Bíblias hoje, a fidelidade é espantosa, comprovando que os escribas judeus tinham um cuidado quase sagrado ao copiar as Escrituras, preservando-as com uma precisão incrível ao longo de mais de 1000 anos. Essa descoberta foi um golpe devastador para o ceticismo e uma confirmação poderosa da fidelidade da transmissão do Antigo Testamento. Portanto, quando analisamos a Bíblia sob a lente da bibliologia, usando a crítica textual e as evidências arqueológicas, a conclusão é inevitável. O texto bíblico que lemos hoje é extraordinariamente bem preservado e confiável. Ele não foi corrompido ou adulterado ao longo dos séculos. Pelo contrário, foi protegido de uma forma que desafia a lógica e aponta para algo sobrenatural. A quantidade de evidências manuscritas para a Bíblia é tão vasta que, se rejeitarmos sua autenticidade, teríamos, por uma questão de honestidade intelectual, que rejeitar praticamente toda a história antiga, pois nenhum outro documento possui credenciais tão robustas. Agora, vamos avançar um passo. Já estabelecemos que o texto é confiável, que o que lemos hoje é o que foi escrito há milênios. Mas isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. A Bíblia é apenas um livro historicamente preciso, ou ela é algo mais? É aqui que entramos no conceito de que ela é a palavra de Deus. A própria Bíblia faz essa afirmação ousada sobre si mesma. Em 2 Timóteo 3:16, o apóstolo Paulo escreve: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra grega para inspirada é theopneustos, que literalmente significa soprada por Deus. Essa é uma alegação extraordinária. A Bíblia não se apresenta como um livro de boas ideias humanas ou conselhos filosóficos. Ela se apresenta como a própria comunicação de Deus para a humanidade. Mas como podemos verificar isso? Além da confiabilidade textual que já vimos, existem evidências internas que apontam para essa origem divina. Uma das mais fortes é o cumprimento de profecias. A Bíblia está repleta de previsões específicas sobre pessoas, cidades e nações, escritas centenas de anos antes de acontecerem. Pense nas profecias sobre o Messias no Antigo Testamento. Profetas como Isaías, Miqueias e Zacarias descreveram detalhadamente o nascimento, a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Isaías 53, escrito 700 anos
a.C. Descreve a morte sacrificial do Messias com uma precisão que parece ter sido escrita por uma testemunha ocular da crucificação. Miqueias 5:2 previu que o Messias nasceria em uma pequena e insignificante cidade chamada Belém. A probabilidade de um único homem cumprir todas essas profecias por acaso é astronomicamente impossível. É uma impossibilidade matemática. Outro ponto é a unidade e a consistência da Bíblia. Pense nisso. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores diferentes, de diversas classes sociais, reis, pescadores, profetas, médicos, pastores. Eles escreveram ao longo de um período de 1500 anos, em 3 continentes diferentes: Ásia, África e Europa, e em 3 línguas distintas: hebraico, aramaico e grego. E ainda assim, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia conta uma única história coesa: a história da criação, queda, redenção e restauração da humanidade através de Jesus Cristo. Não há contradições em sua mensagem central. Como 40 autores, separados por séculos e culturas, poderiam produzir uma obra tão harmoniosa sem um único autor divino orquestrando tudo? A Bíblia também possui um poder transformador que transcende a lógica humana. Nenhum outro livro na história mudou tantas vidas, restaurou tantas famílias, libertou tantas pessoas de vícios e deu esperança a tantos desesperados. Pessoas de todas as épocas e culturas testemunham que, ao ler e aplicar os ensinamentos da Bíblia, suas vidas foram radicalmente transformadas de dentro para fora. Esse poder de transformar o coração humano não vem de meras palavras em uma página. Ele aponta para um poder vivo e ativo, que opera através dessas palavras, o poder do Espírito de Deus. Então, voltamos à nossa pergunta inicial. A Bíblia merece confiança? Com base nas evidências, a resposta é um retumbante sim. Ela merece confiança do ponto de vista histórico e textual, superando qualquer outro documento antigo em termos de provas. E ela merece confiança do ponto de vista espiritual, por sua unidade, pelo cumprimento de profecias e por seu poder inegável de transformar vidas. Ignorar a Bíblia ou descartá-la como um livro de contos de fadas não é uma posição de superioridade intelectual, é ignorar um peso esmagador de evidências. A questão, portanto, não é mais se a Bíblia é confiável. A verdadeira questão é: o que você vai fazer com essa verdade? O que você vai fazer com este livro que se provou autêntico ao longo dos séculos e que afirma ser a própria mensagem de Deus para você? Eu quero te encorajar a não apenas acreditar no que eu disse, mas a investigar por si mesmo. Pegue a Bíblia, comece a ler, talvez pelo Evangelho de João. Peça a Deus que se revele a você através de suas palavras. Dê a ela uma chance honesta. Você pode se surpreender ao descobrir que ela não é apenas um livro confiável, mas um livro vivo, que fala diretamente ao seu coração e tem o poder de te dar um novo propósito, uma nova esperança e uma nova vida. A chave para a maior revelação da sua existência pode estar em suas mãos. Se este vídeo te ajudou a entender melhor a confiabilidade da Bíblia e abriu seus olhos para algo novo, não guarde isso só para você. A maior prova que você pode me dar de que este conteúdo foi relevante é compartilhando este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Clique no botão de compartilhar e envie para seus amigos e familiares no WhatsApp. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal A Chave Revelada e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a desvendar os maiores mistérios da fé. Deixe seu comentário aqui embaixo me dizendo o que você achou e qual sua maior dúvida sobre a Bíblia. Eu leio todos os comentários. Um grande abraço e até a próxima.